Olá, vamos dar continuidade aqui no estudo do sistema nervoso. A gente falou de medula e aí já falamos de plexos nervosos. Agora a gente vai falar de tronco cefálico. O tronco cefálico, ele ainda é parte do sistema nervoso segmentar. Lembra que a gente fez a divisão no sistema nervoso baseado na segmentação, na metameria? Então ele ainda faz parte do sistema nervoso segmentar, uma vez que ele tem a segmentação dada pela presença de nervos. Esses nervos, ao contrário daqueles que foram apresentados anteriormente, são nervos cranianos. Então, esse tronco cefálico, pela presença ainda de nervos, caracterizando a segmentação, ele é classificado como sistema nervoso segmentar. Ele faz parte do sistema nervoso central, uma vez que ele está dentro do crânio, e ele é parte do encéfalo. Lembra que a gente dividiu o encéfalo em tronco cefálico, cerebelo e cérebro, ok? Esse tronco cefálico ele é extremamente importante porque dos 12 pares de nervos cranianos, 10 pares fazem conexão com o tronco cefálico, tá ok? Fora o primeiro e o segundo par, que é o nervo óptico, o nervo olfatório e o nervo óptico, respectivamente, todos os outros pares de nervos cranianos fazem conexão no tronco cefálico. Aproveitando e falando desses nervos cranianos, a gente tem que pontuar aqui algumas diferenças importantes do que a gente tem estudado até agora. Na medula espinal, a substância cinzenta, ela tinha um formato de H medular, com pouca variação no seu trajeto ao longo da medula. Você tinha variações pela presença da coluna lateral, pelo tamanho da coluna anterior ou da coluna posterior e pela quantidade de neurônios ali. Mas era o H medular por toda a extensão da coluna, da medula espinal. Agora, devido à presença dos nervos cranianos, a gente pode dividir essa substância cinzenta do tronco cefálico em duas porções. Uma substância cinzenta homóloga, a da medula espinal, né? Parecida, homóloga, da medula espinal. O acento está certo? Homóloga. Não, está errado, né, Ricardo? Homóloga, tá? E a substância própria, a substância cinzenta própria do tronco cefálico. Essa substância homóloga é que está relacionada com os pares de nervos cranianos. Se lá na medula espinal eu tinha a substância cinzenta relacionada com os nervos espinais, aqui no tronco cefálico eu tenho núcleos, substância cinzenta, relacionadas aos pares de nervos cranianos, ok? E outros núcleos que a gente não encontra algo parecido lá na medula. Então é a substância própria do tronco cefálico, a substância cinzenta própria do tronco cefálico. Essa substância cinzenta, ela vai sofrer uma fragmentação. Então eu tinha, vamos desenhar aqui para ficar mais didático. Eu tinha lá o H medular, a substância cinzenta. Agora eu vou ter fibras, vamos desenhar a fibra de outro jeito, fibras de neurônios, de núcleos, cortando essa substância cinzenta e fragmentando ela na horizontal e na longitudinal. Essa fragmentação, porque uma fibra está passando aqui, eu sei que o conjunto de fibras nervosas mielínicas dentro do sistema nervoso central é chamado de substância branca. Então, a partir desse momento, o que eu encontro aqui é a fragmentação da substância cinzenta, tá? Isso aqui é só para exemplificar. Então, a gente não vai ter uma substância cinzenta parecida, morfologicamente falando, no seu formato, com a da medula. Por quê? Porque ela é fragmentada devido ao cruzamento de fibras, tanto na horizontal como na longitudinal, no trajeto do tronco cefálico. Além disso, o tronco cefálico ele vai apresentar
uma estrutura chamada de formação reticular. Essa formação reticular, ela é um intermediário entre substância branca e substância cinzenta. Então ela nem é substância branca e nem é substância cinzenta. Ela é chamada de formação reticular, tá? E a gente fala dela no decorrer da aula, beleza? O tronco cefálico ele é dividido em 3 porções. Ele é dividido no bulbo, na ponte e no mesencéfalo, ok? Mesencéfalo. Então, de caudal para cranial, ou seja, de inferior para superior, eu tenho o bulbo, a ponte e finalmente o mesencéfalo. Essas 3 partes formam o que a gente conhece como o tronco cefálico, tá? Então a gente começa estudando o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Extremamente importante agora é ressaltar que o que a gente consegue ver no laboratório, a macroscopia, ela vai ter uma relação importante com a estrutura e a função do tronco cefálico, tá? Anota isso e aí você vai entender isso no decorrer do vídeo. Bem, aqui está a localização do nosso tronco cefálico, né? Eu vejo aqui nessa primeira imagem o crânio, o esqueleto da cabeça cortado. Foi feito um corte nesse sentido aqui. E eu estou visualizando o crânio nesse sentido. Esse grande forame, que é chamado de forame magno. Forame magno. Eu lembro que da aula de medula, o limite superior da medula espinal era o forame magno. Por quê? Ocorria a emergência do primeiro par de nervo cervical e acima do forame magno eu já encontrava o tronco cefálico. Então, nessa altura aqui, nesse ponto em que a seta mostra, é o forame magno. Numa vista superior, é essa área aqui. Acima do forame magno, eu tenho tronco cefálico. Abaixo do forame magno, eu tenho medula espinal. Ok? Eu encontro o tronco cefálico nessa região aqui, passando uma moto lá para atrapalhar a gente, não se preocupa com isso. Eu tenho o tronco cefálico nessa região. Eu percebo que o tronco cefálico ele está anteriormente ao cerebelo. Ele é anterior ao cerebelo, superior à medula e inferior ao diencéfalo, que é essa região aqui. Ok? Ele está relacionado com a parte basilar do crânio, que é essa porção em azul, que a gente está aqui, ó, e posterior à cela turca. A cela turca é a região onde a gente vai encontrar a hipófise. Então, dessa maneira, eu tenho localizado o meu tronco cefálico. O tronco cefálico ele é dividido em bulbo, ponte e mesencéfalo. Está anterior ao cerebelo, posterior à parte basilar do crânio e a cela turca, onde eu encontro a hipófise, inferior ao diencéfalo e superior à medula. Ok? Se a gente observar o nosso tronco cefálico, a gente vai observar que entre ele e o cerebelo existe uma região aqui que é uma cavidade. Essa pequena cavidade é chamada de quarto ventrículo. No sistema nervoso central, existem cavidades por onde circula o chamado líquido cérebro-espinal, também conhecido como líquor. A gente estudou na medula a presença do líquido nos espaços meníngeos, principalmente no espaço subaracnoide, uma grande quantidade de líquor, mas o líquido cérebro-espinal, ele também circula dentro do encéfalo. E essas cavidades por onde eles circulam são chamadas de ventrículos. Ventrículo significa pequeno ventre. Então, nesses pequenos ventres, nós encontramos a presença do líquor, ok? O quarto ventrículo ele vai ser formado, então, pela parte posterior do bulbo e da ponte,
Posteriormente eu tenho o cerebelo, tá? E vai se comunicar com o terceiro ventrículo, que eu vejo a sua parede lateral aqui. A parede lateral do terceiro ventrículo é o diencéfalo por um canal que passa pelo mesencéfalo, o chamado aqueduto cerebral. Vamos para outra imagem que vai ficar mais fácil. Então aqui no desenho, o que eu encontro, o que eu vejo nesse desenho, vamos lá. Eu tenho aqui a ponte, aqui eu tenho o bulbo e aqui eu tenho o mesencéfalo. Esse órgão aqui é o nosso cerebelo, tá ok? Aqui, vamos desenhar em outra cor, ó. Em vermelho, o que eu vejo aqui, acima dessa região aqui, é o meu diencéfalo, tá? Observe que o diencéfalo, quando você está observando no corte, ele tem uma coloração diferente da ponte, do mesencéfalo e do bulbo. Observe essa estrutura aqui, ó, do diencéfalo. Por que eu quero que você observe essa estrutura? Ela está cortada. Se a gente mudar a visão, se olhar de trás para frente, essa estruturinha aqui, ela está atravessando de um lado para o outro. São fibras comissurais, são fibras que comunicam o lado direito com o lado esquerdo, ok? Foi feito um corte nessa região e aí a imagem é virada para você enxergar a imagem desse outro ponto de vista. Tudo isso aqui que você enxerga é a parede do terceiro ventrículo. Como se eu olhasse por trás e visse assim, a parede e a parede. Nesse pequeno espaço entre as duas paredes é o terceiro ventrículo, ok? E nesse espacinho que eu estou desenhando as fibras transversais, estaria aqui a aderência intertalâmica. Espero que você tenha entendido. Então esse terceiro ventrículo vai se comunicar com o quarto ventrículo, que quando eu olho por trás ele tem esse formato rombo, como se fosse um losango, tá? E eu fazendo o corte nesse sentido e olhando para, pela lateral, eu vejo isso aqui, ó. Esse é o quarto ventrículo que se comunica com o terceiro ventrículo por esse canal. Esse canal é o chamado aqueduto cerebral ou aqueduto do mesencéfalo, antigo canal de Silvius. Então o líquido circula do terceiro ventrículo para o quarto ventrículo. E do quarto ventrículo ele vai para os espaços meníngeos, tá? Então é importante você saber que dentro do sistema nervoso central, no encéfalo principalmente, existe cavidades. Essas cavidades são chamadas de quarto ventrículo, terceiro ventrículo e ventrículos laterais. O terceiro ventrículo se comunica com o quarto ventrículo através do aqueduto do mesencéfalo. O quarto ventrículo se comunica com os espaços meníngeos por forames e aberturas e permite com que o líquido vá para o espaço meníngeo, tá ok? A comunicação do quarto ventrículo com o terceiro ventrículo é esse pequeno canal. Quem que forma a parte posterior do ventrículo? O cerebelo. Quem que forma a parte anterior, o assoalho do quarto ventrículo? O tronco cefálico, principalmente a nossa ponte e o nosso bulbo. Ok? Tá, então agora a gente vai falar do tronco cefálico propriamente dito, né? Eu tenho aqui, na extensão do quarto ventrículo, do tronco cefálico, essa é uma vista anterior, quando eu olho ele por frente. Então aqui eu estou vendo uma vista anterior e nessa outra uma vista posterior, tá ok? Observe que continua-se com a medula aquele sulco posterior, o sulco intermédio, a fissura intermédia posterior, o sulco lateral posterior. Aqui na frente eu tenho a fissura anterior, o sulco lateral anterior. Esses sulcos continuam, tá ok? Principalmente nessa primeira parte, que é o nosso bulbo. O bulbo é separado do tronco da ponte por esse sulco aqui, ó, chamado de sulco
bulbo pontino. Bulbo pontino. Então, acima do sulco bulbo pontino eu tenho a ponte, e abaixo do sulco bulbo pontino eu tenho o bulbo propriamente dito. O bulbo ele vai continuar até a emergência do primeiro par de nervo espinal, que coincide com o forame magno. Tá ok? Então vamos lá. Se eu observar a parte anterior do bulbo, eu vou encontrar na fissura, entre a fissura mediana anterior e o sulco lateral anterior, duas elevações. Essas elevações aqui são chamadas de pirâmides bulbares. Tá ok? Então, bulbar. Pirâmides bulbares. Bulbares, tá? Então, é uma pirâmide bulbar. Ela está entre a fissura mediana anterior e o sulco lateral anterior. O que é essa pirâmide bulbar? Né? Eu vou lá no laboratório de anatomia, olho para uma peça do tronco cefálico, eu sei que isso é uma pirâmide bulbar. É o nome macroscópico da estrutura. Mas o que isso me indica? Isso é uma coisa importante aqui, ó. Vamos voltar nessa página aqui, ó. O tronco cefálico, a gente vai estudar a sua macroscopia e fazer a relação com a microscopia, com a estrutura e com a função. Então, nessa porção em que eu vejo a pirâmide bulbar, eu tenho que entender que quando eu fizer um corte e olhar a estrutura que forma essa pirâmide bulbar, eu vou encontrar ali fibras nervosas. Então, eu vou encontrar axônio de um neurônio, ou vários axônios de neurônios, mielinizados. É a substância branca, então, ali. Eu não tenho substância cinzenta na pirâmide bulbar. O que eu encontro é substância branca. É um trato, ou seja, são fibras nervosas que saem de um determinado local do sistema nervoso e vai para um outro local, levando o mesmo tipo de informação, ok? O trato que está formando nossa pirâmide, que está relacionado com a pirâmide, ele sai do córtex cerebral, do córtex motor, tá ok? E desce, formando o que a gente conhece como trato córtico espinal. Por que córtico espinal? Porque ele vai até a medula espinal. Ele vai passar pelo mesencéfalo, vai passar pela ponte e vai chegar no bulbo. Lá no bulbo, a referência macroscópica para esse trato córtico espinal é a pirâmide bulbar. Então eu posso fazer a relação que na pirâmide bulbar vai estar passando o trato córtico espinal, que se envolve com motricidade voluntária. Tá ok? Então é um trato motor, ele está descendo do córtex cerebral motor e passando ali pelo bulbo. No momento que ele passa pelo bulbo, ele é chamado de pirâmide, ok? Eu quero que você observe o seguinte, ó. Quando a gente olha para a pirâmide, observa que a fissura longitudinal anterior ela é interrompida. Ela é interrompida nesse ponto aqui, ó. Essa interrupção é chamada de decussação, que significa cruzamento, decussação das pirâmides, ou decussação motora. Vamos entender como isso ocorre, bem devagar. Então eu tenho aqui a fibra, representando as fibras do trato córtico espinal, que quando passam pelo bulbo, vão cruzar o plano mediano. Esse cruzamento do plano mediano ocorre e a fibra continua descendo contralateral, do lado oposto. Vai acontecer a mesma coisa do outro lado. Então a fibra está descendo lá do córtex motor. Quando chega na altura da pirâmide bulbar, ela cruza o plano.
e troca de lado e continua descendo. Então ela está indo em direção à medula espinhal. Tá ok? Esse ponto de cruzamento das fibras é chamado de decussação das pirâmides, ou seja, é o ponto em que as pirâmides cruzam. Observe o seguinte, que do trato córtico-espinal, na decussação das pirâmides, entre 75 a 90% das fibras cruzam o plano mediano na decussação das pirâmides. Então, se a informação está descendo, está saindo do lado direito do córtex, ela vai descer e na decussação das pirâmides ela passa para o lado esquerdo e ela vai chegar na medula do lado esquerdo. Quando o comando motor sai do lado direito, ele vai comandar o lado esquerdo da medula. E da medula vai sair o neurônio motor, que vai inervar a musculatura, o neurônio motor inferior. Ok? 75 a 90% das fibras que formam esse trato córtico-espinal, que se envolve com motricidade voluntária, cruzam o plano mediano na decussação das pirâmides. Ok? Mas parte não cruzou. Vou representar aqui. Se eu disse que 75 a 90% cruzou, quer dizer que outra parte continua reto, não cruzou. Então eu tenho cerca de 10 a 25% das fibras que não cruzam na decussação das pirâmides. Elas continuam e entram na medula do mesmo lado que se originaram lá no córtex cerebral, ok? Se ela se originou desse lado, essa porcentagem de fibra que não cruzou o plano mediano continua do mesmo lado. Porém, quando ela chegar na medula, no nível medular, em que esse neurônio vai fazer sinapse com o neurônio motor inferior, ele cruza. Então, se chega nesse ponto e vai fazer sinapse aqui, o que acontece? Ele cruza o plano mediano, fazendo sinapse com o neurônio motor inferior. Ok? Esse neurônio que desceu cruzando e não cruzando é o nosso neurônio motor superior. Então, ele vem do córtex cerebral, motor, desce. Na decussação das pirâmides, eu já tenho um cruzamento de cerca de 90% das fibras. Os 10% de fibras que não cruzaram vão cruzar nos níveis mais inferiores, lá na medula. O importante, então, é eu saber que 100% das fibras motoras que formam o trato córtico-espinal são cruzadas. Ou seja, o comando motor voluntário ele é cruzado. Se o paciente tem um acidente vascular do lado direito do córtex cerebral dele, ele vai apresentar perda motora do lado esquerdo. Por quê? Porque as fibras cruzam ou na decussação das pirâmides ou no nível medular. Tranquilo? Então, quando eu olho para essa estrutura aqui, a pirâmide bulbar, eu sei que tem fibras passando aqui que cruzam e continuam descendo. Mas também vai ter fibras que continuam do mesmo lado. Quando chega na medula, cruza. Tranquilo? Essa é a pirâmide bulbar. Então, a pirâmide bulbar, ela representa macroscopicamente as fibras do trato córtico-espinal e o trato córtico-espinal se envolve com motricidade voluntária. A decussação das pirâmides é o ponto onde ocorre o cruzamento da maior parte das fibras desse trato córtico-espinal. Tranquilo? Ok, então a gente viu que as pirâmides são formadas aí pelo trato córtico-espinal. E a gente continua aqui na região anterior. Agora a gente vai para a região lateral, né? Eu tinha aqui o sulco lateral anterior e aqui a fissura mediana anterior.
a decussação das pirâmides, a pirâmide. Agora eu venho aqui na lateral e tenho o sulco lateral posterior e essa elevação. Observe que de cada um dos lados eu tenho uma elevação. Você não deve estar se perguntando aí, professor, o que é isso aí? Pinta de vermelho aí, professor, para eu ver essas coisinhas aí. O que é isso aí, professor? Você deve estar se perguntando. Calma, filho. Isso aqui são os nervos cranianos, tá? Para não ficar muito pesado, muita informação ao mesmo tempo, eu falo dos nervos depois numa aula específica, beleza? Então vamos lá. Do sulco lateral anterior ao sulco lateral posterior, eu tenho essa elevação. Essa elevação aqui você vai chamá-la de oliva. Tá ok? A oliva é a estrutura macroscópica representante ou relacionada ao núcleo olivar inferior. Existe uma sequência de núcleos aqui embaixo. Eu tenho o núcleo, um dos principais núcleos é o núcleo olivar inferior, que está relacionado ou que tem fibras que saem dele e vão em direção à medula espinal, ao cerebelo. Ok? Então, essa região do meu tronco cefálico, do meu bulbo, chamada de oliva, vai receber fibras do córtex cerebral, da medula espinal, tá? E de uma região do mesencéfalo, que a gente vai ver lá na frente, chamada de núcleo rubro. Então, eu tenho essas três regiões que vão mandar informações para a oliva. Se a informação está chegando na oliva, eu estou recebendo aferências, né? E essas informações, depois que passarem pelo núcleo olivar inferior, vão em direção ao cerebelo, tá? O caminho das fibras não é esse que eu estou mostrando, isso aqui é só para representar, tá bom? Vai em direção ao nosso cerebelo. Então, eu tenho as fibras olivo cerebelares, esse conjunto de fibras olivos cerebelares são fibras que levam a informação da oliva em direção ao cerebelo, se espalhando no córtex cerebelar, tá ok? O núcleo olivar, então, ele manda referências, né, informações que saem dele e vão para o cerebelo e recebe informações que são oriundas do córtex cerebral, da medula e do núcleo rubro. A função desse núcleo olivar inferior, uma das principais funções dele é a aprendizagem motora. Eita. Aprendizagem motora, tá ok? Então eu tenho aqui na região da oliva um núcleo chamado de núcleo olivar inferior que se envolve com a aprendizagem motora. Tranquilo? Essa é a parte lateral do bulbo. Então, na parte anterior eu tenho a pirâmide, na parte lateral eu tenho a oliva, e na parte posterior, que é essa outra figura aqui, ó, nessa vista posterior, eu tenho a porção posterior do bulbo. Eu quero que você lembre o seguinte, ó, na medula espinal, lá no funículo posterior, eu dividi aquele funículo posterior nos segmentos mais superiores da medula em dois fascículos. Fascículo cuneiforme e fascículo grácil. Vou fazer uma pergunta, você responde aí na sua casa. Ó. Vou perguntar pro Thomas aí. Ô Thomas, responde para mim. O que o fascículo grácil e cuneiforme se envolve? Com qual modalidade? Sensitiva ou motora? Muito bom, sensitiva. E qual modalidade sensitiva que eles se envolvem? Com sensibilidade vibratória. Sensibilidade vibratória, que são movimentos repetitivos, tá ok? De forma bem rápida. Propriocepção consciente. E que mais? Tato epicrítico, tá?
o tato epicrítico com a propriocepção consciente forma a estereognosia, que é a capacidade de identificar objetos com tato. Pois bem, eu disse isso lá na medula. O cuneiforme estava envolvido principalmente com membros superiores, com a parte superior do tronco, e o fascículo grácil com membros inferiores e com a parte inferior do tronco. Tá ok. Eles estão aqui, ó. Eu tenho esse sulco posterior aqui e tenho a fissura intermédia posterior. E aqui eu tenho o sulco lateral posterior. Aqui eu tenho a oliva, ó. Tá ok? Pois então, eu tenho nessa região aqui o fascículo cuneiforme e essa medial, que é homóloga a essa, eu tenho quem? O fascículo grácil. O fascículo grácil e o fascículo cuneiforme, eles vêm desde a medula, entram no bulbo e vão terminar nessas duas elevações aqui, ó. Eu tenho uma elevação aqui e uma mais lateralizada aqui, ó. Então são duas elevações. Essas elevações, na macroscopia, são chamadas de tubérculos, tá? Tubérculo significa a elevação arredondada. Então eu tenho aqui o tubérculo onde o fascículo cuneiforme termina, chamado de tubérculo cuneiforme. Então vou escrever aqui para você não se perder. Tubérculo cuneiforme. E onde o fascículo grácil termina, vai terminar no no tubérculo grácil. Tá ok? Esse tubérculo grácil e esse tubérculo cuneiforme estão relacionados, a sua estrutura está relacionada com os núcleos que recebem o mesmo nome. Então, nessa região aqui, eu tenho o núcleo abaixo do tubérculo. Lembrando que o núcleo é o conjunto de corpos de neurônios. Eu tenho o núcleo grácil e aqui nessa região mais lateral, eu tenho o núcleo cuneiforme. Ok? Na macroscopia, eu chamo de tubérculo. Então, eu estou no laboratório, aí eu aponto aqui o número 1. Aí você não vai falar para mim que isso é um núcleo. Você vai chamar isso de tubérculo. Mas eu pergunto para você, o tubérculo grácil, ele está relacionado com o quê? Qual é a sua estrutura microscópica? Ou, né, o que tipo de relação ele possui com a estrutura do sistema nervoso? Aí você vai dizer para mim que o núcleo, o tubérculo grácil, está relacionado com o núcleo grácil, que possui informações sensitivas passando por aí. Se é o núcleo, é um conjunto de corpos de neurônios. Então está vindo, subindo pela medula, uma aferência através de um neurônio, né, de um axônio de um neurônio pseudo-unipolar, que vai encontrar o segundo neurônio aqui. Então o núcleo cuneiforme, o núcleo grácil, é o local que está o segundo neurônio, onde vai ocorrer a sinapse entre o neurônio que está subindo pela medula e pelo bulbo com esse segundo neurônio. E daqui vão sair fibras que vão em direção ao tálamo, ok? Essas fibras que saem daqui são chamadas de fibras arqueadas. Essas fibras arqueadas, elas sobem em direção ao tálamo, mas depois que elas infletem aqui, são chamadas de leminisco, ok? O leminisco medial. Observe que elas vão cruzar o plano mediano. Então, quando sobe em direção ao tálamo e depois do tálamo vai para o córtex cerebral, o tálamo faz parte do diencéfalo. É lá na frente, nas próximas aulas a gente vai falar dele. E o córtex cerebral recebe esse impulso final, tá? Essa informação, antes de chegar no tálamo, cruza o plano mediano, subindo. Então, quando eu recebo informações do lado esquerdo, eles vão ser decodificados lá do lado direito. Tranquilo? Essa decussação aqui, esse cruzamento de fibras, nesse ponto aqui, é chamado de decussação sensitiva. Tá ok? Então, tem as fibras arqueadas e forma o leminisco medial, indo em direção ao nosso tálamo, beleza? Então na região anterior tem a pirâmide, a oliva, e na região posterior o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme.
Observe que na região posterior, quando eu vou chegando na parte mais superior, ocorre o quê? Um afastamento aqui da porção mais superior do bulbo. Esse afastamento da porção mais superior do bulbo é a abertura do quarto ventrículo. Lembra que eu falei que o quarto ventrículo ele tinha um formato rombo, um formato romboide? Eu fiz um corte no cerebelo, retirei o cerebelo daqui e estou vendo o assoalho do quarto ventrículo. Tranquilo? Nesse assoalho do quarto ventrículo, eu tenho aqui, vai ser formado pela parte mais superior, a porção aberta do bulbo, e mais para cima aqui, a região posterior da ponte. Tranquilo? Só quero, antes de continuar falando aqui, vamos ver outras figuras para a gente entender o que a gente acabou de dizer. Aqui, eu tenho uma representação em corte nessa figura, onde a minha seta aponta. Eu tenho um corte da região superior do bulbo. É um corte feito mais ou menos nessa região. E essa estrutura que eu enxergo aqui, que parece uma minhoquinha, essa estrutura aqui é o nosso núcleo olivar inferior. Ok? Eu tenho outros núcleos. Eu tenho núcleo dorsal, olivar medial. O que importa para a gente é, podemos chamar de núcleos olivares, ok? Esse aqui é o mais importante, o núcleo olivar inferior. O núcleo olivar inferior recebe, então, aferências de 3 partes distintas do córtex cerebral, da medula espinal e do núcleo rubro e manda informações para o córtex cerebelar. Essas informações do córtex cerebelar vão através das fibras olivo-cerebelares. E ela se envolve com a aprendizagem... Opa, escrevi errado aqui. Aprendizagem motora, tá ok? O que é aprendizagem motora? Quanto mais vezes eu repetir um determinado movimento, esse movimento sai melhor. Ou seja, os erros cometidos anteriormente são corrigidos e o movimento tem uma tendência de sair mais bem executado possível quanto mais vezes eu repito isso. Tá ok? Então quem está envolvido com isso no bulbo é o nosso núcleo olivar inferior. Esse cara aqui é oliva. Ó. Então quando eu olho aqui, eu vejo a oliva. Faço um corte e viro o corte para observar. Essa seta aqui mostra aqui, ó. Abaixo desse ponto azul, lá atrás dele está quem? O núcleo olivar inferior. Tranquilo? Ótimo. Aqui eu vejo os núcleos grácil e cuneiforme. A porção posterior do meu bulbo. Nessa altura foi feito um corte horizontal. E esse corte horizontal é representado aqui. Então eu tenho nessa região aqui, ó, a região mais superior do bulbo, tá? Começa aqui a abertura da fossa romboide e eu tenho aqui o núcleo grácil e o núcleo cuneiforme. Aqui seria o tubérculo grácil e o tubérculo cuneiforme. Então essa estrutura em azul eu vou representar em pink aqui, ó. É como se o corte fosse feito aqui e aqui, ó. Tranquilo? Então aqui eu tenho o tubérculo grácil e o tubérculo cuneiforme. Eu sei que a relação que ele tem é com os núcleos, núcleo grácil e núcleo cuneiforme. Esses núcleos grácil e núcleo cuneiforme estão recebendo informações de propriocepção consciente, sensibilidade vibratória e tato epicrítico, de membros superiores, membros inferiores e tronco. Essas informações, essas aferências, entram na medula pelos neurônios pseudonipolares e sobem, ascendem pelo fascículo grácil e fascículo cuneiforme. Tranquilo? Quando chega no núcleo grácil e no núcleo cuneiforme, essas fibras saem da porção posterior, cruzam para o plano mediano e sobem em direção ao tálamo. Esse conjunto aqui de fibras que eu estou representando, fizeram isso aqui, ó. Subiram, encontraram outro neurônio, cruzaram e subiram, tá?
Quando está subindo aqui, o nome desse conjunto de fibras aqui é leminisco medial. Então, o leminisco medial ele é sensitivo, tá ok? Ele está levando essas informações que chegaram no núcleo graxo e no núcleo cuneiforme. E aqui eu tenho quem? As fibras arqueadas internas, tá? São cruzamento das fibras e sobem até o tálamo. O tálamo está indo em direção ao tálamo e o tálamo vai redistribuir essa informação para o córtex cerebral. Tranquilo? Então agora a gente vai falar dos núcleos dos nervos cranianos, tá? Eu vou dividir esses núcleos, que é aquela substância homóloga à medula espinal, em núcleos dos nervos motores e sensitivos. Quando a gente falar de nervo motor, a gente está falando de núcleo do nervo hipoglosso, que é o 12º par, tá? O núcleo do 12º par de nervo craniano, que é o nervo hipoglosso, do 10º par, que é o núcleo dorsal do vago, tá ok? E do núcleo ambíguo. Esse núcleo ambíguo tá aqui, ele é motor. O núcleo dorsal, o núcleo do hipoglosso e o núcleo dorsal do vago. Observe o seguinte, ó. Essa abertura aqui é o nosso quarto ventrículo, tá ok? Essa fossa romboide aqui é o assoalho do quarto ventrículo. Eu vou voltar a imagem para você entender esses dois núcleos aqui. Agora que a gente já falou do núcleo graxo e do núcleo cuneiforme, ainda faltou falar dessa porção mais superior do bulbo, que é a porção aberta dele, tá ok? A gente observa aqui o seguinte. Eu tenho uma região triangular aqui e outra região triangular aqui. Em alguns livros, essas regiões triangulares são mostradas lado a lado, tá? E na prática é bem difícil de ver. Dá para ver numa peça novinha, mas é difícil. Essas duas regiões, elas têm aqui um nome da estrutura macroscópica que é chamada trígono do vago e trígono, vamos melhorar aqui, né? Trígono do hipoglosso. Trígono significa região triangular, tá? Então eu tenho o trígono do nervo vago e trígono do nervo hipoglosso. Toda vez que você ouvir falar de glosso, é língua. O nervo hipoglosso faz a inervação motora da língua. E aqui a gente está falando do trígono, que tem a relação com o núcleo do nervo hipoglosso. E essa região triangular aqui, ó, para a gente já adiantar, é chamada de área vestibular, tá? Essa área vestibular, ela tem na sua estrutura os chamados núcleos vestibulares, tá ok? Os núcleos vestibulares são núcleos sensitivos. Eles recebem a informação vinda através de alguns nervos de outras áreas. Primeiro eu vou falar desses dois aqui, ó. O trígono do nervo do vago e do hipoglosso, num corte, a gente consegue observá-los aqui, ó. Eu tenho esse núcleo e esse outro núcleo. O núcleo dorsal do vago, a sua representação macroscópica é o trígono do vago. E o núcleo do nervo hipoglosso, a sua representação é o trígono do hipoglosso. Observe que os dois já estão dentro da fossa romboide. Aí foi feito o corte nessa região e a gente consegue ver a fossa romboide aqui, ó, que é o quarto ventrículo, tá ok? Então eu tenho o núcleo do hipoglosso e o núcleo dorsal do vago. Esses núcleos são motores. Como eu já disse, o núcleo do hipoglosso está relacionado com o 12º par de nervos cranianos, tá? São fibras eferentes motoras somáticas, né? Se é eferente, é motora.
Só como é somática, quer dizer que vai para um músculo estriado esquelético, para fazer o movimento de quem? Da musculatura da língua, tá ok? Então o nervo do núcleo hipoglosso, ou melhor, o núcleo do nervo hipoglosso, é o nervo motor, está relacionado com o 12º par. Suas fibras são eferentes somáticas e fazem a inervação motora da língua. O nervo dorsal do vago, ele está relacionado com o sistema nervoso autônomo, tá? Então, se ele está relacionado com o sistema nervoso autônomo, a gente lembra da primeira aula que o sistema nervoso autônomo é a parte eferente do sistema nervoso visceral. É aquela parte que não está sujeita ao controle do indivíduo. Eu disse naquela primeira aula que o sistema nervoso ele poderia apresentar gânglios viscerais, ok? Dessas fibras dorsais do núcleo dorsal do vago, saem fibras pré-ganglionares relacionados ao 10º par de nervos, chamado de nervo vago. E as fibras que saem são fibras do sistema nervoso autônomo, da sua porção parasimpática, tá ok? E fazem a inervação motora visceral das vísceras do tórax e do abdômen. Então, o núcleo dorsal do vago ele está relacionado com a inervação parasimpática de vísceras torácicas e abdominais. E outro núcleo que a gente enxerga aqui, ó, é esse núcleo ambíguo. Esse núcleo ambíguo ele não está relacionado com um par de nervos, mas sim 3 pares de nervos. O 9º, o 10º e o 11º. O 9º é chamado de glossofaríngeo, o 10º a gente já viu que é o vago, e o 11º é o nervo acessório. Essas fibras que saem desse núcleo ambíguo são fibras eferentes viscerais e vão fazer a inervação da musculatura da faringe e da laringe, tá ok? Então essa inervação, esses núcleos relacionados a esses nervos cranianos são motores, são núcleos motores, ok? Faltou só um núcleo que a gente não consegue representar nesse mesmo corte, mas você também não precisa saber a localização dele, só saber que ele existe, que é o chamado núcleo salivatório. Ele está na porção mais superior do bulbo, tá ok? Esse núcleo salivatório, ele possui fibras pré-ganglionares do 9º par, que é o nervo glossofaríngeo, tá? Essas fibras pré-ganglionares do núcleo salivatório que saem pelo nervo glossofaríngeo vão fazer a inervação da glândula parótida. A gente não teve ainda aula de sistema digestório, mas a glândula parótida é uma glândula salivar, tá ok? Extremamente importante essa glândula, a glândula salivar. Então esses núcleos são os núcleos dos nervos motores do nosso bulbo. Não pode esquecer o dorsal do vago, o núcleo do nervo hipoglosso, o núcleo ambíguo, que está envolvido com a inervação da musculatura da faringe e da laringe através desses nervos, e o núcleo salivatório, que está envolvido com o glossofaríngeo e faz a inervação da glândula parótida, ok? Aqui tem um resuminho bem legal. Você tira um print aí e começa a estudar, ó. Núcleo ambíguo, fibras eferentes viscerais do glossofaríngeo, do vago e do acessório, faz a inervação da musculatura da faringe e da laringe. O núcleo hipoglosso, lembra, glosso é língua. Fibras eferentes somáticas que vão através do 12º par fazer a inervação motora da língua, tá? O dorsal do vago. O vago ele tem uma parte, ele é a principal porção parasimpática, a gente vai ver isso no sistema nervoso autônomo. Os neurônios pré-ganglionares do 10º par faz a inervação parasimpática das vísceras torácicas e abdominais.
e o núcleo salivatório, tá? Que faz a inervação da parótida através do nervo glossofaríngeo. Tranquilinho esses núcleos motores? Pois bem, agora a gente vai para os núcleos sensitivos. Os núcleos sensitivos, você tem que lembrar, ó, sensibilidade, vão receber o quê? A aferência. Então, enquanto dos núcleos motores a informação sai do núcleo e vai para um órgão efetuador, que pode ser músculo estriado ou músculo liso, ou para uma glândula. Agora, vamos falar de núcleos sensitivos. Então, são núcleos que estão recebendo informações, tá, aferentes. Então, está acontecendo uma alteração ou numa glândula, ou no músculo, ou outro lugar, qualquer coisa que seja do tipo. Essa alteração foi captada e está sendo levada ao sistema nervoso central, através de nervos. Como a gente está falando de cabeça e pescoço, são os nervos cranianos. Tranquilo? Eu tenho 3 núcleos importantes aqui que você não pode esquecer. O núcleo do trato solitário, que é esse pequeno núcleo aqui. O núcleo espinal do nervo trigêmeo, tá? Que é esse outro núcleo aqui. O núcleo do trato espinal do trigêmeo, ele vai receber informações da cabeça através dos nervos trigêmeo, do 7º par, que é o nervo facial. Vou colocar aqui em ordem, ó. Vai receber informações do nervo trigêmeo, do nervo facial, do nervo glossofaríngeo e do nervo vago. Então eu tenho esses conjuntos de nervos relacionados com o núcleo espinal do nervo trigêmeo, tá ok? Do trigêmeo. Observe o seguinte, ó. Do facial, o glossofaríngeo e o vago, eles vão trazer informações do pavilhão auditivo. Informações sensitivas gerais do pavilhão auditivo. Quando eu falo em informações sensitivas gerais, ele está trazendo informação de dor, de sensibilidade, não está trazendo informação de audição, tá ok? Não é porque é pavilhão auditivo que as informações aferentes que estão vindo por esses 3 nervos é sobre a audição. Não, é de sensibilidade geral. Lembra, sensibilidade geral é dor, é tato, é temperatura, tá ok? O nervo trigêmeo, ele também, que é esse 5º par aqui, ó, ele também vai trazer informações sensitivas do restante da cabeça, tá? Então, são informações sensitivas, sensibilidade geral da cabeça. Então, de quase toda a cabeça vem para o núcleo dorsal do vago. Tranquilo? Agora, do trato solitário, o trato solitário, ele está recebendo informações do 7º par, do 9º par e do 10º par. Ele recebe informações de 3 nervos, do facial, do glossofaríngeo e do vago. Essas informações que estão chegando através desses 3 nervos nesse núcleo solitário, eles estão relacionados com a gustação. Então é uma aferência, é uma sensibilidade especial, tá? São fibras aferentes viscerais que estão relacionadas com sensibilidade especial, uma vez que a gustação eu só consigo sentir lá na boca, não é uma sensibilidade geral. Tranquilo? Então, dos 3 nervos sensitivos dessa região, eu tenho o trato solitário, o núcleo espinal do trigêmeo e faltou falar dos núcleos vestibulares. Os núcleos vestibulares são os núcleos que estão relacionados com essa área vestibular, ó. Tá ok? Eu tenho 2 núcleos vestibulares que estão nessa região mais inferior aqui, ó, da área vestibular, que está relacionada com o bulbo. Então, esses núcleos vestibulares, vamos colocar aqui, ó, os núcleos vestibulares, eles vão receber através do 8º par, que é o nervo vestíbulo coclear, informações
da orelha interna, tá ok? Então eu tenho lá a orelha interna, orelha média e a orelha externa. Da orelha interna, as informações que estão chegando no tronco cefálico chegam no núcleo vestibular. Não é esse núcleo onde a seta aponta aqui, tá? Não tem nada a ver isso com uma coisa com a outra, tá? Orelha interna. São informações relacionadas a sobre posição de cabeça, por exemplo. Núcleos vestibulares. Tranquilo? Então os núcleos sensitivos eles estão aqui, ó. Existe um resuminho aqui. A gustação, cabeça, sensibilidade geral de cabeça e pavilhão auditivo, informações da orelha interna. Essas informações elas vão chegar no núcleo do trato solitário, do núcleo do trato espinal do trigêmeo e nos núcleos vestibulares. São informações que estão chegando nesses núcleos. Então são aferências. Belezinha? Então as vias ascendentes do bulbo são as vias aferentes, tá? São as vias, a gente vai ter uma aula só de via aferente. Essas vias aferentes são sensitivas, tá? São vias que se envolvem com a modalidade sensitivas. A gente já falou do fascículo graxo, fascículo cuneiforme, lá na medula, assim como os outros. O que a gente aprendeu hoje foi o leminisco medial. O fascículo graxo, o fascículo cuneiforme e o leminisco medial se envolvem com propriocepção consciente, sensibilidade vibratória e tato fino ou tato epicrítico, tá ok? Aí vem o espino talâmico anterior. Esse trato espino talâmico anterior vai se envolver com tato grosso e pressão, ou seja, tato protopático e a sensibilidade geral de pressão. O trato espino talâmico lateral vai se envolver com dor e temperatura. E os dois espinos cerebelares anterior e posterior com propriocepção inconsciente e com nível de ativação do trato córtico espinal. Ou seja, eu tenho a propriocepção consciente que vem pelo fascículo graxo e fascículo cuneiforme, a inconsciente pelos espinos cerebelares. Lembra, o que chega no córtex cerebelar não é consciente, é inconsciente. E a ativação do trato córtico espinal, que é aquele trato que a gente falou em pirâmide bulbar. Tranquilo? Então, antes de falar da ponte, eu preciso falar que no bulbo existe a chamada formação reticular, e eu vou encontrar nessa formação reticular um núcleo, um centro, para falar a verdade, um centro extremamente importante, que é o chamado centro respiratório. Então vou explicar aqui de maneira bem simples, que vai ser importante para você quando você tiver aula de fisiologia respiratória. Então no bulbo eu vou encontrar o chamado centro respiratório, tá? O centro respiratório é como se fosse o drive da respiração. Para que a respiração ocorra, eu preciso do centro respiratório. Então ele vai receber aferências. Eu tenho lá no pulmão uma estrutura chamada de alvéolo. É no alvéolo que vai ocorrer as trocas gasosas. O nível de tensão dos alvéolos, do tensionamento que está ocorrendo nos alvéolos, vai ser informado através do nervo vago, tá? Pela parte sensitiva do vago. E essa informação vai chegar no núcleo do trato solitário. Tá ok? Quando chegar no núcleo do trato solitário, essa informação é enviada para o centro respiratório. O centro respiratório ele vai ser dividido em duas porções. Uma porção ou uma parte dorsal e uma parte ventral. Então o centro respiratório ele é dividido em duas partes. Essa parte dorsal
ela vai estar responsável pela inspiração, que é quando você coloca o ar para dentro do sistema respiratório, e a parte ventral está envolvida com a expiração. Tranquilo? É quando você joga o ar para fora. Desse centro respiratório vai sair fibras eferentes, as chamadas fibras, vou anotar aqui no canto, ó, fibras retículo espinais, retículos porque elas começam na formação reticular, essas fibras retículo espinais, e elas vão em direção à medula espinal. Essas fibras retículo espinais são fibras eferentes, são fibras que estão levando informação de motricidade e vão em direção à medula espinal. Na região cervical lá, até C4, vai sair a inervação da medula, recebendo essa informação que veio através das fibras retículo espinais para o diafragma, que é o principal músculo da inspiração, e nos níveis torácicos para os músculos intercostais, tá? Os músculos intercostais, que são músculos acessórios da respiração. Então, o centro respiratório, para a gente terminar de falar de bulbo, é um centro importante que está na formação reticular, que recebe informações de distensão do grau de tensão aqui do alvéolo através do nervo vago. Essa informação vai até o núcleo do trato solitário e enviado para esse centro respiratório. O centro respiratório, além dessa aferência que está recebendo do trato solitário, ele recebe também informações do nível de CO2 na corrente sanguínea. Existem quimiorreceptores em alguns vasos, tá, sanguíneos que captam a informação de nível de CO2. E além do nível de CO2, ele recebe informações do hipotálamo, tá? Que é uma região do diencéfalo. Essa região do hipotálamo, ela está envolvida principalmente com alterações emocionais, que acabam alterando o quê? O nível de respiração, aumentando, por exemplo, a frequência respiratória. Beleza? Então é isso, ó. O centro respiratório é extremamente importante. Onde que ele está localizado? Ele tem uma parte lá na ponte também, mas agora a gente está falando do bulbo, o centro respiratório. Por isso que lesões acima do forame magno são extremamente perigosas, porque se você destruir esse centro respiratório, aí já era, aí é pacote, beleza? Agora a gente fala da ponte. Então eu tenho aqui o sulco bulbo pontino, aqui em cima o finalzinho da ponte, aqui já tem o mesencéfalo, tá? Então, todo esse órgão que a gente visualiza aqui em vermelho é a nossa ponte, ok? Então, a ponte é o órgão intermediário, está entre o mesencéfalo e o bulbo. Observe que existe aqui, ó, um sulco central nessa parte da ponte, que é o chamado sulco basilar. A ponte, ela está apoiada na parte basilar do crânio, e nessa região aqui ela está relacionada com uma artéria. Essa artéria é chamada de artéria basilar. Essa artéria basilar é a junção de duas artérias vertebrais direita e esquerda, tá? E passam bem nessa região anterior aqui, e dá o nome a esse sulco chamado de sulco basilar. E aqui, ó, nessa região eu tenho o pedúnculo cerebelar médio, conhecido também como o braço da ponte, tá? O braço da ponte é separado da parte da base da ponte pela emergência desse par de nervos cranianos, que é o nervo trigêmeo. Como eu já disse, eu vou falar de nervos tudo de uma vez, para não ficar muito pesado a aula, beleza? A gente olha para a parte posterior, da ponte, ela meio que se confunde aqui com a parte superior aberta do bulbo, tá? Ela meio que se confunde, mas
a gente consegue visualizar bem uma estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui, uma de cada lado, chamado de colículo facial. Tranquilo? Essa área triangular aqui do lado, a gente já viu que é a área vestibular. Essa área vestibular, como a gente viu no bulbo, vai receber informações da orelha. Tranquilo? Vamos olhar para esse colículo facial. Olha aqui, ó, eu tenho o colículo facial de um lado, o colículo facial do outro lado. Faço um corte nessa altura e olha aqui, ó. Aqui eu estou vendo o colículo facial. Na sua região interna, o colículo facial, ele é a representação do seguinte. Eu tenho o núcleo do nervo facial. Esse núcleo facial está relacionado com o sétimo par. E aqui em vermelho, eu tenho o núcleo do nervo abducente. Tá ok? O nervo abducente é o sexto par. E o nervo facial, o sétimo par. Observe que as fibras que saem do núcleo facial, elas vão para trás, para posterior e cruzam posteriormente o núcleo abducente. Esse cruzamento aqui, ó, essa curvinha aqui, esse joelho, chamado de joelho do nervo do nervo facial, passa atrás do núcleo abducente, fazendo com que ocorra uma elevação dessa região. Essa elevação, chamada de colículo facial, é a representação macroscópica desse curvamento das fibras, que depois passam pelo núcleo abducente e vão em direção ao sulco bulbo pontino, tá? Quando você olha aqui, ó, eu tenho o nervo facial saindo aqui. Esse nervo facial, ele deu a volta no núcleo abducente e saiu naquela porção lateral. O nervo abducente, que é o sexto par, ele vem direto para a calça, entre o sulco bulbo pontino, que é esse nervo aqui, ó. Tranquilo? Então a gente tem o nervo facial, o núcleo do nervo facial. Esse núcleo do nervo facial está relacionado ao sétimo par, que vem por trás do núcleo abducente e vai sair na região do sulco bulbo pontino. O núcleo abducente dá origem ao sexto par, que é o nervo abducente, e já vai direto em relação ao núcleo bulbo pontino. Uma outra imagem é que eu tenho uma peça real, né? Eu vejo o sulco basilar, vejo o nervo abducente saindo de cada lado e o nervo facial aqui. Novamente, o núcleo facial, esse encurvamento das fibras, né? E aí a saída do nervo no núcleo, no sulco bulbo pontino. E o núcleo abducente, as suas fibras saindo aqui nessa região do sulco bulbo pontino. Vamos falar um pouquinho de nervo facial, que é extremamente importante para você que está fazendo fisioterapia. É o seguinte, eu tenho aqui os núcleos faciais, tá ok? Observe o seguinte, desse núcleo eu tenho uma porção mais superior e uma porção inferior. Acompanhe aqui a saída desse neurônio que está nesse núcleo mais superior. Esse neurônio ele vem através do nervo facial e vai em direção ao quadrante inferior da face. Vamos separar a face aqui, ó, em 4 quadrantes, tá ok? Esse quadrante inferior está recebendo o neurônio que vem daquele núcleo mais superior lá, no facial, tá ok? E esse cara que vem do núcleo inferior, ele vai para o quadrante superior, tranquilo? Ó, observe a diferença então que está ocorrendo. Esse núcleo do nervo facial, o nervo facial em si, ele está relacionado com a inervação da mímica, a inervação da musculatura da face. Eu tenho fibras córtico-nucleares. O que são fibras córtico-nucleares? São fibras que saem do córtex, essa região do meu cérebro, e vão em direção aos núcleos. Então eu tenho aqui, ó, fibras
córtico-nucleares. Vamos ver essas fibras aqui com calma. Ó. Observe que essas fibras, parte delas cruzam e vão inervar ou vão fazer sinapse com o núcleo contralateral. No entanto, uma porção dessas fibras continua do mesmo lado, ó, inervando esse núcleo mais inferior. Tranquilo? Então aqui, ó, inferiormente, eu tenho inervação desse mesmo núcleo, da fibra do mesmo lado. Agora, outras fibras cruzam de lado e vão inervar tanto essas fibras do núcleo superior como essas do núcleo inferior. Eu tenho dois tipos de lesão do nervo facial, a central e a periférica. E elas vão ter diferenças, tá ok? Vamos imaginar o seguinte, ó. Se eu lesar a parte periférica, eu estou lesando o nervo facial. Então, se eu lesar o nervo facial aqui, eu vou perder a inervação da face de um dos lados, do mesmo lado da lesão. Então, se eu lesei aqui o nervo, ó, o nervo facial, essa informação que está vindo através dessas fibras não vai chegar na musculatura, porque foi lesionado. Essa lesão é chamada de lesão periférica, ok? Por que é lesão periférica? Porque é a lesão do nervo, e o nervo é sistema nervoso periférico. Eu vou perder o quê? A inervação da hemiface homolateral, ipsilateral, ou seja, do mesmo lado da lesão. Tranquilo? Agora, se eu tiver uma lesão central, se eu lesar aqui, eu vou perder informações do lado oposto, porque você vai observar que essa informação que está vindo aqui para os dois núcleos, ela deixa de ir, porque foi lesionado, então ela para aqui nesse ponto do X. E a lesão e o neurônio que estava indo para o mesmo lado para inervar esse núcleo inferior aqui, que vai inervar essa região, deixa de ser inervada. Tranquilo? Então, se eu lesar essa região aqui, eu vou perder o neurônio que está inervando parte dele, mas eu mantenho outra parte, ó, que está vindo aqui, não está sendo lesada. Tranquilo? Essa outra porção que também não foi lesada continua a mesma coisa. Agora, esse neurônio que está recebendo a informação do lado lesado, ele deixa de inervar. Então, eu vou perder o quadrante inferior, mas eu vou manter eu vou perder o quadrante inferior, tá? Mas eu vou manter a inervação do quadrante superior. Por quê? Porque essa inervação do quadrante superior, que foi perdida desse lado aqui, ela continua, porque do mesmo lado eu tenho a preservação aqui, ó, da inervação. E daqui eu consigo inervar o quadrante superior. Então, numa lesão central, eu vou perder a inervação da hemiface, né, ou do quadrante inferior do lado oposto da lesão. Tranquilo? Então essas diferenças são importantes. Eu tenho a lesão periférica, quando eu faço a lesão do nervo, e a lesão central. A lesão central eu perco o quadrante inferior do lado oposto. Esse lado está preservado, por quê? Tanto a inervação que vem para cá, tá? Mantém os dois lados da face funcionando, os dois quadrantes do lado oposto da lesão funcionando. Então eu tenho esses dois tipos de lesão do nervo facial. Agora, para finalizar nossa aula de tronco cefálico, a gente vê aqui o mesencéfalo, tá ok? O mesencéfalo nessa região anterior, essa porçãozinha aqui, ó, tá? A gente tem aqui o chamado pedúnculo cerebral. Essa fossa entre os dois aqui é a chamada fossa interpeduncular.
E aqui eu vejo os dois corpos mamilares que não fazem parte do diencéfalo, tá? Isso aí, perdão, do mesencéfalo, fazem parte do mesencéfalo. Aqui do lado tem uma figura real, nessa outra figura. É uma foto de um encéfalo de laboratório de anatomia. O pedúnculo estaria aqui, ó, um de cada lado. Aqui eu tenho a ponte e aqui eu tenho o bulbo. Se a gente olhar por trás, a gente vai ver que no tronco cefálico, no mesencéfalo, a gente vai encontrar esses corpos aqui, ó. Esses corpos arredondados aqui, chamados de corpos quadrigêmeos, tá? Os corpos quadrigêmeos são formados por dois colículo superior e o colículo inferior. Eu tenho dois colículos superiores, dois colículos inferiores. Colículo superior de um lado, colículo superior do outro lado. Colículo inferior de um lado, colículo inferior do outro lado. Importante aqui, ó, essa glândula, chamada de glândula pineal, também faz parte do diencéfalo. Não vamos falar dela aqui no mesencéfalo. Tranquilo? Os corpos quadrigêmeos, os colículos superior e inferior, é importante você anotar aí que o colículo superior ele se envolve com a via da visão e o colículo inferior com a via auditiva, ok? Então, cada um dos colículos estão envolvidos com a via da visão e com a via auditiva. Se a gente fizer um corte nesse mesencéfalo, a gente vai enxergar da seguinte maneira, ó. Aqui é a parte posterior e aqui é a parte anterior. Vamos colocar só anterior aqui, ó. Anterior. Ok? A gente consegue ver nessa figura aqui o aqueduto cerebral, o aqueduto do mesencéfalo, que eu chamei de canal de Sylvius. A gente vai passar uma linha nesse canal e vai dividir o mesencéfalo em duas porções, no teto e no pedúnculo cerebral. O pedúnculo cerebral é esse cara que a gente olhou aqui, ó, tá? E o teto é essa parte posterior que estão os colículos. Então, nessa altura aqui você vê um colículo, ó, outro colículo, beleza? Então eu tenho o teto e o pedúnculo cerebral. Nesse pedúnculo a gente vai dividi-lo em duas partes, o tegmento e a base. Eu tenho a base e o tegmento. Agora, extremamente importante está aqui, ó, a substância negra. Essa substância negra, ela está envolvida com um neurotransmissor chamado de dopamina. E ela está envolvida com um circuito motor junto com os núcleos da base. Então, quando a gente falar de núcleos da base, a gente volta a falar de substância negra. Essa substância negra que está situada entre o tegmento e a base do pedúnculo cerebral, ele é um núcleo compacto, tá? Os seus neurônios, eles têm inclusões de melanina, por isso a coloração negra, tá? A melanina é aquele pigmento, é o mesmo pigmento que a gente encontra na pele, beleza? E esses neurônios da substância negra, eles têm como neurotransmissor dopamina. Isso é importante vocês guardarem para quando a gente for falar de núcleos da base, tá? Aí do ponto de vista fisiológico, essas conexões importantes que a substância negra vai fazer é com os núcleos da base. E aí vai estar envolvida com movimento. A depressão de dopamina, tá? A queda de níveis de dopamina está envolvido com o mal de Parkinson. E a gente vai ver isso aí quando a gente falar de núcleos da base. Beleza? Então, a doença ou mal de Parkinson, agora eu não lembro mesmo como fala, se é doença ou se é mal,
Eu acho que é doença de Parkinson. Está envolvida com a depressão da dopamina que a gente vai encontrar aqui no mesencéfalo, ok? Além disso, tem o núcleo rubro, que deveria estar nessa região mais ou menos. Deixa eu ver se tem um desenho aqui. Aqui só tem a da substância negra. O núcleo rubro, que também a gente consegue encontrar no mesencéfalo, está envolvido com motricidade voluntária. E aí, dessa forma, a gente acaba falando de... Acabou? Acabou. Falando de tronco encefálico. Aqui nessa figura mostra a depressão, um sujeito que quase não tem substância negra, tá? E aqui ela normalzinha, ó. A depressão de dopamina tá relacionada com a doença de Parkinson. Tranquilo? Aula compridinha, meio chatinha. Aí a gente vai fazer uma aula só de nervos cranianos. Se tivesse colocado todos os nervos aqui, a aula ia ficar mais comprida. E aí falar de cerebelo ainda, beleza? Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, por favor, mande lá no EVA. Vocês não estão tirando as dúvidas. Então, é importante vocês estudarem para ter as dúvidas. E eu prontamente tentarei ajudá-los, ok? Vou mandar uma atividade também para vocês fazerem. Muito obrigado e um ótimo dia para vocês. Beijo.